Olá, vocês estão na sintonia da rádio Vive Agora, comigo, Matheus Potomati. Como prometido então, esta é a terceira e última parte do nosso especial sobre sono e saúde mental. Eu já começo pedindo desculpas pela demora, mas a coisa aqui está corrida e como vocês sabem, meu time é compacto. Agradeço a paciência de vocês. Nos dois primeiros episódios, nós entrevistamos a psicóloga do sono, pesquisadora e pós-doutora em medicina molecular Kátia Almondes, da Federal do Rio Grande do Norte, que é uma das grandes autoridades do tema no país. Se você ainda não ouviu esses programas, eu aconselho muito que você faça isso, porque foi um papo bem abrangente, aprofundado e atual, com pesquisas recentes sobre o tema no contexto da Covid. Além do que, a professora Kátia é um excelente papo, então foi uma conversa de alto astral. Essa terceira parte vai ser um episódio mais curto, só comigo, e aqui eu vou comentar alguns pontos que ficaram faltando nas duas entrevistas e reunir algumas experiências, estratégias para dormir melhor, sempre baseada em indícios científicos, estudos científicos, mas também com um pouco da minha própria experiência no tema, sendo eu uma pessoa que cronicamente dormi sempre mal na minha vida, tinha um sono muito leve, e consegui corrigir com estratégias pensadas, arquitetadas aí ao longo de alguns anos para poder chegar numa qualidade de sono melhor. A ideia aqui é ser então bem objetiva, oferecer um material de consulta mais prático e aí tratando de vários temas diferentes como alimentação, luz, o quarto ideal, como que o quarto ideal impacta no seu sono, isso faz muita diferença também, horários para dormir e outros aspectos que influenciam o sono. Antes de passar então para o prato principal, eu vou dar os recados da casa. Eu queria começar, antes de mais nada, mandando um salve, um abraço para meus amigos queridos, meus dois dealers de café, a Pura Cafeína, que é a Gisele Coutinho, e o Rodolfo Ferreira do Taco, que são os melhores curadores de café do Brasil. E eles entregam para mim toda semana café em grãos de altíssima qualidade, a um preço muito decente e com microlotes selecionados de pequenos produtores do Brasil, com muito carinho feito por ambos, assim. Então eu peço uma semana de um, outra do outro, porque sempre tem coisa muito legal vindo deles ali. E café é um dos pilares da alimentação do Vive Agora, né? Além de ser uma bebida deliciosa, que tem uma riqueza de sabor mesmo grande, aromática. Cada café é uma experiência muito gostosa nesse sentido. É uma bebida cheia de funcionalidades bacanas, tem muito flavonoides, polifenóis, antioxidantes que ajudam muito na saúde, é uma bebida que faz bem para a saúde, se for um café de qualidade. E também tem a cafeína, né, que é esse grande nootrópico, ou seja, uma droguinha, a droga mais consumida do mundo, inclusive a cafeína, e que se você souber usar da forma com sabedoria, ela faz bem. É lógico que tem que ter parcimônia, porque a cafeína, ela também, o uso crônico dela pode te ajudar, a te prejudicar um pouco, inclusive o seu sono, a ansiedade e outras coisas. Então, também vale a pena ter uma relação de respeito com a cafeína. Mas, fora isso, o café é uma bebida incrível. Então, a gente quer mandar um abraço para eles. E se você está procurando um dealer de café bem legal, eu recomendo. Então é Taco Café SP no Instagram, @taco, TAKKO Café SP. E a Pura Cafeína é @Pura Cafeína com 2 Fs. Ambos estão no Instagram, você consegue achar eles por lá, eles entregam no Brasil inteiro. O Taco não sei se entrega no Brasil inteiro, mas a Pura Cafeína eu sei que entrega. O Taco, pelo menos em São Paulo, eles abrangem. Tá? Além disso, o Vive Agora está no Padrim, que é uma plataforma de apoio a projetos. Se você acompanha a gente e tiver ao seu alcance apoiar de uma forma mais direta, você pode colaborar com o valor que você quiser por lá, de uma forma super fácil, segura e, obviamente, muito bem-vinda. Já temos uns padrinhos por lá que eu agradeço muito, o pessoal que está dando uma força para a gente poder continuar por aqui. Então é só entrar em Padrim com um M de melatonina, para ficar temático do nosso assunto do dia, .com.br/Vive Agora. De novo, então, Padrim com um M de melatonina no final, .com.br/Vive Agora.
Você que assiste a rádio pelo YouTube deve estar reparando que o nosso cenário mudou, né? Isso é porque a Vive Agora Enterprises não apenas mudou de casa, como mudou literalmente para uma casa. Vocês sabem como é que mudança é um saco, um calvário, mas em breve a gente vai estar com a casa arrumadinha aqui para poder mostrar alguns espaços com conteúdos novos para você. Por sinal, se você ainda não assina esse canal, eu queria pedir a gentileza de você fazer isso. Então é só clicar ali embaixo no botãozinho vermelho e aí na hora que você fizer isso vai aparecer um sininho. Se você clicar no sininho, vai receber aviso toda vez que um programa novo como este for ao ar. A Rádio Vive Agora também está em áudio no seu tocador de podcast preferido. E a versão que a gente manda para lá não tem os recursos visuais do YouTube, que a Marina coloca aí e tal, para dinamizar o papo. Mas, por outro lado, tem as joias da música selecionadas pelo meu grande amigo e lenda viva do hip hop, DJ Roger, que faz a edição de áudio do programa. Então, salve aí pro DJ Roger. Se você, como eu, prefere ouvir podcast em áudio enquanto está cozinhando, lavando louça, fazendo exercício ou alguma coisa do tipo, ou sair para sua corrida matinal, tal, é só procurar a gente num desses serviços aí. E também Vive Agora tá em todas as redes sociais, estão no Instagram, no Facebook e no Twitter, sempre como Somos Vive Agora, além do nosso blog viveagora.com.br. É coisa pra caramba fazer, dá trabalho, mas é isso aí, alguém tem que fazer. Nesses canais tem conteúdo complementar aos temas que a gente trata aqui na rádio, então tem notas dos programas, tem dossiês, tem guias de acesso rápido às informações do podcast, tem também as receitas imperdíveis da Marina Tavares, a nossa chefe e diretora de compostagem, e também mais um monte de coisa por lá. Então caça a gente nos canais, nas redes, sempre como Somos Vive Agora, e no nosso blog viveagora.com.br. E é isso aí. Bom, vamos lá então. A gente começa aqui nosso papo de hoje resgatando alguns pontos das entrevistas com a professora Kat. Eu quero começar então pelo básico, que são as fases do sono, e a gente passa para discutir alguns métodos e equipamentos de monitoramento. O sono, se vocês ouviram as entrevistas ou assistiram, ele tem 4 fases, né, que são as fases N1, N2, N3 e REM. Nas fases N1 e N2 a gente tem o sono leve, né? Na fase N3 é onde acontece o sono de ondas lentas, e que é conhecido como sono profundo ou restaurador. E na fase REM, nós temos, REM vem da sigla em inglês Rapid Eye Movement, né, movimento rápido dos olhos, que também é aquela, para quem conhece aquela banda, R.E.M. E então essa fase é conhecida como sono paradoxal, porque é uma fase em que a gente tem uma atividade cerebral muito alta, inclusive mais alta do que quando você está acordado. E aí, enfim, cada uma dessas fases tem uma função, ela acontece por um motivo, né? Nas fases leve, a gente tem um certo papel relacionado a aprendizado e funções de memória, que são intensificados e muito na fase REM, né? Que a fase REM é onde o seu cérebro faz a grande gerenciamento de memórias, né? Tanto apagando memórias que são indesejáveis, inúteis, seja memórias de coisa que você olhou no teu dia e que você não precisa usar para ocupar lugar no seu HD, como também traumas, aquele pé na bunda que você levou, uma tua demissão do emprego, enfim. Então, é nessa fase que seu cérebro, na fase REM, que seu cérebro gerencia esses elementos da sua memória. E também na fase é a fase que você aprende, né, novas habilidades, que você consolida habilidades que você está aprendendo. Então é fundamental ter essa fase bem desenvolvida, né, com a quantidade suficiente para você tanto ser capaz de aprender, como ser capaz de superar problemas e por aí vai, tudo que é relacionado à memória. É nessa fase que você sonha também, né? Inclusive, como a professora Kati apontou, talvez seja por isso que as pessoas têm relatado tanto aumento de sonhos durante a Covid, porque com essa avalanche de notícias e de notícias ruins, incertezas e tal, o cérebro está tendo mais trabalho para processar informações, então é natural que a gente sonhe mais. E aí também, por fim, na fase N3, que é a fase de sono profundo, sono de ondas curtas,
é ali que seu cérebro faz a grande limpeza de toxinas, né? O seu cérebro chega a encolher 60% de tamanho para acionar um sistema chamado sistema linfático, que é um sistema similar ao sistema linfático, que é um sistema também de limpeza de toxinas do nosso organismo. E ele tem essa versão equivalente, que é o linfático, e ali ele limpa tudo que se acumula de ruim no seu cérebro durante o dia, né? E também repara tecidos, promove crescimento muscular. É nessa fase que você realmente descansa de verdade. Tá? Então, como é que deve ser distribuído esse seu sono durante a noite? As fases N1 a N2 correspondem aí a metade, um pouco mais da metade do seu sono. A fase sono profundo, sono profundo N3, não REM, não confunda. Responde aí de 15 a 20% no mundo ideal, e a fase REM responde de 20 a 25%. Tá? Lembrando que essas fases elas se repetem em ciclos durante a noite, e a fase REM especificamente ela acontece mais para o final da sua noite. Então é importante que você tenha um sono regular durante toda a noite para ter uma quantidade ideal de sono REM e restaurador, que são as fases mais importantes, são as fases mais cruciais e onde a gente tem mais problema, porque é aí que o ser humano tem perdido durante 80 anos, 100 anos de proliferação de luz elétrica e de seus derivados e outros problemas da sociedade industrial e pós-industrial. São essas duas fases que a gente tem perdido e tem acarretado problemas seríssimos para a nossa saúde física e mental. Normalmente a gente sente muito claramente se a gente dormiu bem ou mal, né? Isso é algo que o seu corpo, aliás, se você aprende a observar seu corpo, você consegue intuir várias coisas que a ciência depois vai comprovar. Mas como é que a gente sabe a fundo se a gente está tendo a quantidade ideal de sonos REM e profundo? A forma mais precisa que tem para você saber isso é um exame chamado polissonografia. Esse exame eu já fiz. Você passa uma noite num quarto sendo monitorado, com um monte de fio preso na tua cabeça, conectado ao seu corpo e tal. E é um exame um pouco desconfortável, mas é incrivelmente preciso, e até quando você vai fazer, você fala, puta, eu nunca vou conseguir dormir, não tem chance de dormir. Magicamente você acaba dormindo, e é realmente bastante preciso e incrível o nível de detalhamento que um exame de polissonografia tem. Tem várias clínicas que fazem isso que fazem isso no Brasil, e em São Paulo eu fiz no Instituto do Sono com a equipe da doutora Dalva Poiares. Inclusive, se ela estiver nos ouvindo, um abraço para ela, uma grande especialista no tema também. E eu recomendo que você faça pelo menos uma vez na vida esse exame. Mas é um exame caro e complicado, não é algo para você fazer constantemente, né? Mas é legal você fazer uma vez ou outra na vida para ter uma ideia mais aprofundada do seu sono, especialmente se você tem algum problema relacionado ao sono. Para o dia a dia, tem aí vários equipamentos e aplicativos de monitoramento bastante úteis. Isso é muito legal, porque aí você consegue acompanhar mais de forma constante o seu sono. Se você nunca observou o seu sono do lado de fora dele, uma ótima ferramenta para começar são os aplicativos de celular. Tem alguns aí com soluções legais e eficientes e com versões gratuitas bem funcionais. O meu preferido e que foi minha porta de entrada nesse universo chama-se Sleep Cycle. Como que ele funciona? Você deixa o celular perto da cama. Antes, no começo, você tinha que colocar ele embaixo do seu travesseiro. Hoje acho que não precisa mais fazer isso. E aí ele monitora seu movimento durante a noite. Aí com base naquele movimento, ele detecta se você está no sono profundo, ou REM, ou leve. E tem uma função muito legal dele também, que é um despertador inteligente, que te acorda numa fase de sono leve, dentro de um intervalo que você escolher. Então você vai lá, você fala, tá bom, eu quero acordar até no máximo 7h30 da manhã, e então ele te coloca uma janela. Aí se você tiver com sono leve, mais ou menos às 7h15, ele vai te acordar às 7h15. Então é muito legal. E além disso, então você consegue ter ali um monitoramento, olhar se tem algum problema que possa te motivar, falar, poxa, então talvez eu precise ir para uma terapia cognitiva, procurar um médico para me cuidar, né? Então é bem legal. Também tem os smartwatches, né, como o Fitbit, o Apple Watch.
Em geral, eles têm sistema também de monitoramento de atividade física, em geral, né? E de sono, que eles são medianos, né? Eles têm uma informação básica, mas sem muita precisão, né? Mas também já serve para você ter uma ideia ali básica do seu sono. Falando em aparelhos específicos para sono, tem alguns desenvolvidos especificamente para essa função, como o Weaving Sleep, Bedit e o EM-Fit. Esses aparelhos são fitas que você, às vezes são fitas que você põe na cabeça, ou então aparelho que você põe embaixo do seu travesseiro. E eles têm um nível de precisão bem mais próximo do que é uma polissonografia propriamente dita. Mas são equipamentos específicos para dormir. Só que, enfim, no final das contas, você fala, putz, eu não vou comprar um aparelho só para monitorar meu sono, e é caro e tal, né? E então, para monitorar a atividade física e sono com precisão e praticidade, o imbatível ainda segue sendo o Oura Ring, o Oura Ring, OURA, que é um anel desenvolvido por uma empresa finlandesa. Eu tenho um, que se você está me assistindo no YouTube, você está vendo no meu dedo aí, eu vou tirar ele para mostrar. Ele é um computadorzinho por dentro assim, ó, tá vendo? Ele tem vários sensores, monitores, não sei se está dando para ver. Não tá. Não tá muito bem, mas tá ali, ó. Ele tem, né, uns circuitos e tal, ele é um computador que fica acoplado aí no seu dedo e vai medindo a tua atividade física, o teu nível de descanso e o seu sono durante o dia e a qualidade das informações e das dicas que ele te dá também, porque ele também te dá dicas. Realmente é impressionante, né, e me ajuda muito no dia a dia e transformou meu entendimento sobre meu sono e atividade física. Ele é um produto bem preciso, ele tem um nível de leitura do sono bem preciso. Infelizmente ele é um produto caro e que também não entrega no Brasil, mas se você tiver curiosidade e condições de comprar algum dia, de todos esses que eu falei aí para cima, é esse que eu recomendo, e também todos os principais pesquisadores e médicos de sono do mundo recomendam, o pessoal, todo mundo usa isso. Então se você tiver essa oportunidade, eu recomendo, porque vai ser um dinheiro muito bem investido. E é isso aí, vamos falar agora então de cronotipos. Bom, pessoal, prosseguindo com a nossa recapitulação das entrevistas com a professora Kati, nós abordamos também com ela os cronotipos, que basicamente é a compreensão científica do relógio biológico de cada um. E aí foi uma descoberta bastante importante da ciência que mudou a compreensão mesmo, sedimentou o entendimento de que nem todo mundo dorme igual e que, mais do que isso, é ruim você querer forçar as pessoas a dormirem e acordar no mesmo horário, que é algo no qual a sociedade é muito baseada, né? Nas pessoas dormirem cedo e acordar cedo. Então, dormir e acordar em horários diferentes não é uma questão só cultural ou social, é algo que está inscrito no seu código genético. Você tem ali um genzinho no seu código que determina se você é uma pessoa que dorme mais tarde, ou dorme mais cedo e acorda mais cedo, ou se também tem um sono mais profundo, mais sono leve, né? Cada pessoa tem um perfil diferente e é perfeitamente normal. A gente tem que começar a aceitar isso e viver dessa forma, né? Que é perfeitamente normal você dormir mais cedo ou mais tarde que o amiguinho. Inclusive tem havido pelo mundo alguns movimentos por essa mudança de compreensão, especialmente com relação às crianças. Algumas cidades dos Estados Unidos e do Reino Unido já, por força de movimentos civis, têm alterado o horário de entrada das crianças na escola. Tem inclusive um estudo feito no estado do Wyoming, onde houve uma mudança sensível, uma mudança bem importante de horário, que as crianças entravam, parece que 7, 7h30, agora entram às 9h30, e aí eles, depois de um ano nesse novo formato, eles perceberam uma mudança drástica nos níveis de acidentes com crianças e adolescentes devido à sonolência, inclusive acidentes fatais. Os acidentes de carro no estado entre adolescentes diminuíram 70%. Né? E fora isso tem outras questões como ganhos cognitivos, enfim, distúrbios de ansiedade e outros que são diretamente impactados pela falta de sono.
Então, com iniciativas do tipo e à medida que vai se consolidando essa compreensão sobre os cronotipos, o sono vai começando a ser visto como um direito civil e que é uma perspectiva bem legal. Então, esse perfil de sono das pessoas tem impacto em tudo na sua rotina, inclusive não só da hora de dormir, mas também para comer e se exercitar. Né? E você pode descobrir o seu com um teste rapidinho e divertido que está lá no link do nosso perfil no Instagram. Esse teste é do Dr. Michael Breus, que é um psicólogo do sono, talvez o mais famoso, um dos mais famosos do mundo, nos Estados Unidos. Escreveu um livro muito importante sobre o tema. E aí ele divide as pessoas em 4 grandes grupos, né, que são comparados a animais, né, para facilitar a compreensão, a didática. Então você tem lá pessoas que são leões, pessoas que são ursos, golfinhos e lobos. Né? O leão, vou falar rapidinho assim, o leão é o que dorme cedo, acorda cedo. O urso é mais ligado com o relógio mesmo da Terra, com escuro e sol, e pessoas que realmente dormem 8 horas. O lobo é o cara que dorme, a pessoa que dorme mais tarde, acorda mais tarde. E o golfinho são aqueles pobres que tem, como eu, que tem um sono mais leve e aí precisam adotar estratégias para conseguir dormir melhor. São pessoas que também, por isso, são mais suscetíveis à ansiedade e outras coisas, mas também tem um perfil criativo. É bem legal porque tem essa classificação, ela mostra inclusive aptidões profissionais para cada grupo de cronótipo. Então, o meu perfil, como eu disse, então é mais para o golfinho, mas aí com estratégias desenvolvidas com carinho aí no decorrer dos anos, eu consegui ficar mais próximo do urso hoje em dia, né? Então eu tenho uma rotina mais alinhada aí com a rotação da Terra. Isso tem feito muita diferença para mim. Hoje, monitorado por esse bichinho aqui, pelo anelzinho, eu tenho uma quantidade muito legal de sono REM e profundo. Eu tenho mais de 2 horas por dia dos dois, que é uma quantidade que você pode dizer que é de um adolescente de 18 anos. Assim. Então, tenho muito a agradecer pelas pesquisas que eu fiz e pelas estratégias que eu adotei. Então, se você quiser saber o seu perfil, é só entrar no nosso Instagram e procurar no link para o teste lá no nosso perfil. Falando agora sobre os males causados pela falta de sono, pela má qualidade do sono, nós discutimos também com a professora Kati esses inúmeros problemas causados pela falta crônica de sono. Em especial, ela deu uma aula sobre o processo de acumulação das chamadas placas beta-amiloides, que são diretamente ligadas ao desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, né, como a demência e o Alzheimer. Mas a gente tem aí uma miríade, eu adoro essa palavra, de outras doenças que têm relação com a má qualidade do sono. Desde coisas mais óbvias, como a falta de disposição física, a capacidade de concentração, há distúrbios emocionais como ansiedade, estresse e depressão, né, que a falta crônica de sono implica diretamente esses problemas. Mas também entram nesse balaio aí doenças crônicas como diabetes e hipertensão, né, que são obesidade também, né? Se você dormir mal, você começa a acumular mais gordura e tem aumentado seu potencial de desenvolver diabetes e hipertensão. E além disso, seu desempenho na academia, né, também fica diretamente impactado, né, pela falta de sono restaurador especificamente. Então, ao mesmo tempo que você acumula mais gordura, você ganha menos massa muscular quando você dorme mal. Então é o pior dos cenários. Né? Por que isso acontece? Porque além de reparar tecidos, né, e promover um crescimento de forma mais eficiente, se você não tem sono profundo o suficiente, seu corpo produz menos testosterona, que é um hormônio anabólico, ou seja, um hormônio que faz seu músculo crescer, e libera mais cortisol, que é o hormônio catabólico, um hormônio que te faz ficar acordado, que te prepara para aquela sensação de fugir de aquela sensação ancestral que nós temos de fugir de um perigo no meio das savanas e tal. Então, você está sempre acordado, sempre despertado, seu corpo está soltando mais cortisol, então também faz com que você perca massa muscular ou então você não ganhe massa muscular.
Além disso, durante, como a gente falou, a fase REM, o seu cérebro faz o gerenciamento diário das suas memórias e aí descarta arquivos inúteis ou indesejáveis, né? Então, se você não tiver a quantidade suficiente de sono do sonho, você não vai lembrar do que você precisa, né? E nem também superar aquele pé na bunda. E, enfim, tem várias outras questões, outras aflições da mente causada pela falta, especificamente nesse caso, de sono REM, tá? Que é onde você vai processar os seus traumas. Bom, e aí? Pro bem ou pro mal? O que impacta mais o seu sono? Tem uma série de coisas que impactam de forma positiva ou negativa. E, obviamente, a gente tem quadros que muitas vezes são inevitáveis, né? Como, sei lá, um bebê recém-nascido, uma obra que começa do lado, na parede da sua casa, uma doença neurológica, um trauma recente, né? Ou um quadro agudo de ansiedade, estresse ou depressão. Nesses casos, é preciso aí consultar um médico, buscar terapia cognitiva, algumas vezes até administrar algum medicamento mais forte, hipnótico ou algo do tipo, para induzir ao sono, que aí o seu médico vai ver com você no seu caso específico. Porém, excluindo esses casos, é perfeitamente possível cuidar melhor do seu sono com hábitos simples e aumentar a eficiência deles com um esforcinho adicional. Então, primeiro, vamos começando aí a discutir esses pontos. Acho que o primeiro e mais básico é o horário de dormir, né, e a regularidade. Como a gente falou, nem todo mundo tem o horário igual para dormir, né? Nem todo mundo precisa obedecer o mesmo horário. Só que a gente sabe que muitas vezes a gente solta a estribeira aí, vai dormir um dia 1 hora da manhã, outro dia a gente dorme 10, 11, e isso impacta na regulação do seu relógio biológico, né? Do seu ciclo circadiano. Como a gente falou, então, cada um tem esse horário, mas é fundamental você estabelecer uma rotina dentro do seu perfil. Então, se você precisa dormir mais cedo ou mais tarde, é importante você se programar para ir para a cama todos os dias no mesmo horário. Então, isso vai ajudar você a regular o seu organismo de acordo com os ciclos de luz e de escuridão. Eu tento ir para a cama toda noite, no máximo aí por volta das 10h30, e aí procuro ler um livro, né, que é algo que já vai me colocando num estado meio de concentração e tal, para ir relaxando, né, e aí eu fecho os olhos ali por volta de umas 11 e pouco, 11h30, e durmo em média em menos de 10 minutos, né, que é esse tempo de latência que se chama, monitorado pelo meu anel. Então, como eu tenho me esforçado para manter essa agenda, eu percebo muita diferença, uma diferença clara mesmo, quando na minha qualidade do meu sono, a higiene do meu sono, como a professora Kati gosta de frisar. E eu também percebo a diferença se eu faço um dia mais tarde ou mais cedo, eu percebo que muda, né? Então, primeiro ponto fundamental, horário de dormir, manter uma regularidade. O segundo ponto é a exposição à luz, né, que é muito sério, algo muito sério e algo que hoje praticamente todo mundo é muito impactado por isso e pouca gente dá a devida atenção a essa questão. Então, vamos lá, como é que funciona o sono? Para iniciar o processo do sono, o cérebro libera um hormônio chamado melatonina, que você deve conhecer. Só que isso acontece se fica escuro, né? Esse é um processo natural do seu organismo. Vai ficando escuro, o sol vai se pondo, ele vai liberando gradativamente melatonina para iniciar o processo de sono. Só que o que acontece, né? Como a professora Kátia lembrou bem também nas entrevistas, a gente, depois que surgiu essa invençãozinha chamada luz elétrica, nós tivemos uma proliferação de equipamentos com luz que emitem luz, né? E aí aumento exponencial na exposição à luz artificial, especialmente branca e azul, né? E aí depois a gente teve, isso foi só aumentando, né? Não só a luz em si, né? O bulbo de luz,
mas com aparelhos eletrônicos que estão no nosso dia a dia o tempo inteiro, primeiro computador e recentemente com celulares e tablets, né, que aí lascou, né? A gente está o tempo inteiro com esses bichinhos na nossa cara e cada vez mais. Então, por causa disso, esse processo de liberação de melatonina está sendo drasticamente retardado e a ponto de comprometer a qualidade do sono mesmo. Eu vou citar aqui dois estudos que fez especificamente sobre esse tema, tablets, celulares e melatonina, um da Universidade de Bergen, na Noruega, e um outro do Instituto Politécnico Rensselaer, nos Estados Unidos. Esses dois estudos realizados nos últimos anos concluíram que a leitura em tablets antes de dormir, mesmo no modo noturno, reduz a liberação em melatonina em até 50%. Isso faz com que o pico da produção do hormônio seja retardado em até 3 horas, né? Então, ou seja, se você ficar lendo num tablet ou no celular, como quase todo mundo faz, até literalmente a hora de dormir, muita gente inclusive dorme com o celular na mão, no rosto, você adia a liberação da melatonina em até 3 horas. Então você tem um impacto decisivo, grande, na tua quantidade de sono REM e de sono restaurador durante a noite. Tá? Eles descobriram também que uma simples noite que você adormece com o celular na tua cara pode prejudicar teu sono por até 3 dias. Então é uma coisa muito séria, gente. Realmente a gente precisa começar a prestar mais atenção nisso, porque mesmo que você durma 7 ou 8 horas ali na noite, a tua qualidade de sono REM e profundo foi prejudicada, né? Então, se você quiser dormir melhor hoje, nesse dia ou noite que você está ouvindo esse programa, larga o celular pelo menos meia hora antes de dormir e vai aumentando esse tempo gradativamente. Eu hoje eu falo porque é difícil para mim também, mas eu tenho conseguido largar. Hoje eu já fico pelo menos uma hora sem ler o celular, sem olhar o celular antes de dormir. E é simples, você vai, olha as coisas que você tem que olhar ali, olha a previsão do tempo, marca o seu despertador para o dia seguinte, acabou, meu. Vai dormir, deixa o celular de canto. Você pode ler um Kindle, né? Porque o Kindle tem a luz, ele não é direta, ele foi justamente feito para não emitir luz direto no seu rosto. Então o Kindle tranquilo, ler um livro ou usar alguma terapia de luz também. Tem luz vermelha que é muito boa para dormir. Tem algumas lanterninhas não, abajures, né, de luz vermelha que ajudam você a relaxar. A luz vermelha é excelente para dormir, ao contrário da luz branca e azul, que é péssima, né? Então também uma outra providência é se a tua casa tem luz fluorescente, né, ou luz branca nos quartos, é você trocar essas luzes por luzes amarelas, né? E isso faz diferença também, porque a luz amarela ela é mais a luz âmbar, né? E amarela ela é menos agressiva pros seus olhos, né? E para os seus receptores aí de luz. Então ela não vai prejudicar tanto quanto a luz branca o seu sono, tá? Outra coisa, computador. Muitas vezes a gente tem que usar o computador até quase perto de dormir, às vezes é inevitável isso aí, infelizmente, não deveria ser, né? Mas é algo comum na rotina de muitas pessoas. E para esses casos em que você precisa estender um pouquinho a mais ali o teu uso do computador até perto da hora de dormir, existem filtros que bloqueiam a luz azul. Esses filtros ajudam muito a você produzir melatonina na quantidade e no tempo suficiente. Alguns computadores já vêm com de fábrica, as pessoas não sabem disso, mas se você olhar lá nas configurações, você vai encontrar, ele tem até um timer que você pode instalar e fazer com que essa luz vá diminuindo progressivamente a partir que o sol começa a se pôr. Só que esses filtros eles não bloqueiam totalmente essa luz azul. E se você quiser dar um salto aí de qualidade, tem alguns filtros plugins que você consegue instalar no seu computador, como o F-Lux, F.Lux. Esse filtro é fantástico, ele realmente reduz, ele acaba totalmente com a luz azul e branca. Então você consegue mexer no computador ali sem agredir a sua visão, e aí você elimina esse ponto de
de roubo da sua produção de melatonina. Gente, isso não é frescura, né? É importante frisar, não é exagero. Ah, não faz diferença para mim. Faz, cara, isso faz diferença. E se você um dia fizer um teste, você vai conseguir olhar isso na prática. E assim, é algo que vai produzindo diferença nos anos muito grande. Você envelhece mais rápido, você fica mais estressado e, enfim, você pode desenvolver uma série de problemas aí. Tá? Junto com o celular e com computadores e tablets, também a gente tem uma série de estímulos mentais. Inclusive, eu estava vendo aquele documentário, O Dilema das Redes, né, mostrando como que as redes sociais têm feito algo destruidor. A gente já sabe, né, mas a gente vai assistindo, vai vendo essas pesquisas novas que vão saindo e vendo como realmente é algo avassalador. Então, a gente tem esses estímulos mentais aí que a gente também precisa, eles vêm junto, vêm acoplados com o celular, então a gente também precisa se policiar para evitar essas coisas perto do horário de dormir aí. E também no dia a dia, né, de forma geral, limitar o nosso acesso a notificações, bate-boca inútil em rede social. Eu também fiz isso, mudei muito a minha vida nesse sentido nos últimos 3, 4 anos e o impacto foi fundamental para mim. Bom, uma outra coisa também que a gente não falou nas entrevistas e que alguns amigos que nos ouvem perguntaram e levantaram essa questão, que é também sobre quem tem filho pequeno, né? Que realmente ter filho é algo que você não consegue, você tem que estar preparado ali para passar um tempo sem dormir, né? Ou dormindo mal, muitas vezes, né? Por alguns meses. E aí não tem muito o que você fazer além das estratégias que todo mundo já conhece, que é estratégias como fazer escala com o seu companheiro, a sua companheira. Também tem aquela perspectiva que as pessoas chamam de espera atenta, né, que é deixar o bebê chorar por um tempo antes de acudir, para também tentar ver se ele consegue lidar com algum problema que ele está tendo ali. Às vezes é uma coisa simples, né, e ele para de chorar logo. E uma coisa também interessante que aconteceu comigo foi quando eu visitei um casal de amigos e quando a mãe me viu brincando com a filha deles, ela foi correndo para o quarto tirar uma soneca. Então, esse sono intermitente que você pode ter quando vem alguma visita na sua casa, ou quando você tem uma possibilidade de dormir, né, durante o dia, isso pode ser eficiente também e uma saída enquanto não é possível retomar uma rotina mais normal, tá? Mas, ainda falando sobre esse tema de é, é, o efeito do chamado do travesseiro barulhento, né, que é quando você deita sua cabeça na cama e não consegue dormir, não tem nada melhor para mim do que a meditação, né? A meditação é algo que foi também revolucionário para mim, muito importante na minha vida para eu conseguir desenvolver técnicas e recursos mesmo para desligar a cabeça e pegar no sono, né? Eu sofria muito, mas eu consegui agora me ajudar a desligar a cabeça antes de dormir e também ir entrando num estado mais tranquilo à medida que eu vou chegando perto da cama. E tem um exercício muito simples. Eu acho que assim a meditação é algo que ela vai ser melhor à medida que você vai praticando ela com o tempo, como um exercício. Na meditação eu vejo como um exercício mental mesmo, uma academia para a cabeça, né? Então você vai adquirindo essas melhoras com o tempo. Mas tem uns exercícios simples, né, e eficientes que você consegue fazer, mesmo que você não pratique direto. E um deles é a respiração em 4, 7 e 8, né? Como que é isso? Você inspira em 4, né? Você inspira contando até 4, você segura aquela respiração em 7 e depois expira em 8. Então é assim, né? Inspira, 2, 3, 4, segura, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e solta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que esse exercício faz para você? Ele te ajuda a te colocar num ritmo, a te relaxar e a concentrar numa outra coisa que não nos seus pensamentos, né? Então, com o tempo, aí, à medida que você vai fazendo essa respiração ali antes de dormir, você vai embalando e desconcentrando
e você pega no sono. Eu, quando faço isso, eu sempre pego no sono no meio, então é muito legal, é uma estratégia bem bacana e simples de fazer. É, bom, outra coisa que é muito importante também é preparar o seu quarto para dormir, né? Muitas vezes a gente a gente sabe, né, que tem coisas básicas que impactam na qualidade do sono, como o seu travesseiro, o seu colchão. É importante você ter um colchão legal, um travesseiro legal. Mas também tem outras questões. Por exemplo, um quarto muito quente, né? O corpo ele precisa fisiologicamente diminuir a temperatura em cerca de 1,5 grau, 2, para conseguir pegar no sono. Então, por isso que é mais fácil você dormir quando está frio do que quando está calor, né? Então, se o teu quarto for muito quente, você vai ter problema para dormir. Então, é legal você ficar de olho nisso aí. E aí, enfim, luz muito clara, luz branca, como a gente já falou aqui. É importante você fechar, ter uma janela que fique fechada, legal, né, que fique bem escuro lá dentro. E aí, se você quiser colocar alguma iluminação vermelha, âmbar, isso ajuda também a dormir. Tem terapias também com aroma, lavanda, por exemplo, que são calmantes e ajudam, né? E uma outra coisa que para mim é muito importante, que há anos eu não durmo sem, que é protetor de ouvido. Eu tenho o meu sistema de monitoramento do mundo, acho que ele é hipertrofiado, então eu sou sempre muito atento, sempre estou ouvindo tudo que está acontecendo e tal. E então, por isso, o meu sono ele é facilmente bagunçado aí por barulhos, né? Então, eu uso já há anos um protetor de ouvido. Tem um protetor de ouvido que ele é de silicone, ele se adapta ao seu ouvido, então ele não fica, nem parece que você está com um protetor ali. E me ajuda demais, me ajuda mesmo, assim. Então, é por esse tipo de coisa que eu consigo hoje dormir de uma forma decente. Outra coisa, vamos falar o quê? De comida. Comer e dormir definitivamente não combinam, mas muita gente ainda segue com o hábito de comer bem tarde da noite. Isso faz muito mal porque o seu sistema digestivo segue trabalhando para processar aquela janta lá, o lanche da noite, e aí sua taxa cardíaca demora para baixar. Eu consigo ver isso também com o anel. Quando às vezes eu como um pouco mais tarde, por algum motivo, a minha taxa cardíaca demora muito para baixar, e com isso você tem menos sono restaurador, né? Então, e você fica menos disposto no dia seguinte e tal. Então, como média, como regra, é legal você evitar comer pelo menos 2 horas antes de dormir. E para mim, 2 horas já é demais. Eu encerro meus trabalhos 4 horas antes da cama. E aí, se bater alguma fominha antes de dormir, eu faço um chazinho com mel. Né, que o mel ele não causa, a reação insulínica que ele causa é bem irrelevante, então ele não te aumenta o seu batimento cardíaco, não exige muito do seu corpo para processar. E aí também ele ajuda a acalmar um pouquinho, né? Então é importante que seja um chá, obviamente, sem cafeína, né? Um chá de infusão, aí um chá de camomila, baunilha, frutas vermelhas. Não beba chá verde, não beba chá preto, chá de camélia sinensis, que tem uma quantidade alta de cafeína, então você vai prejudicar teu sono, tá? Mas chás de infusão. Falando sobre cafeína, como a gente comentou no começo do programa, que era temático, né, de hoje aqui, eu sou um bebedor e, sobretudo, um amante de café. Só que, obviamente, a cafeína atrapalha o sono, né? E eu me lembro que eu nunca acreditava nisso. Sempre que eu ia jantar fora, eu finalizava com aquele expressinho e tal. E na minha ignorância ali, eu achava que meu sono não era impactado. Porque eu conseguia atravessar a noite dormindo e achava que estava tudo bem. Mas, independentemente de você perceber isso ou não, a cafeína afeta demais o seu sono, né? E tem aí um estudo publicado também no Journal of Clinical Sleep Medicine que mostra o impacto da cafeína no seu sono, né? Até eles recomendam nesse estudo que você não beba pelo menos 6 horas antes de dormir, né? E aí vai variar muito de acordo com, novamente, tem o seu código genético, vai ter um alelo que vai indicar ali se você é um metabolizador bom de cafeína ou não. Eu sou um bom metabolizador de cafeína, segundo o mapeamento genético que eu fiz,
Mas mesmo assim, eu não bebo café depois das 2 da tarde. Antes eu bebia até umas 4, mas eu parei agora. E eu tenho também diminuído a quantidade de café que eu tomo por dia, assim, que eu tomava uns 500 ml por dia. Agora eu tenho variado um pouco, alguns dias eu tomo 500, outros dias eu tomo 250 só, eu tomo só uma xícara. Tá? Então, galera, a cafeína é um disruptor poderoso do sono e então você precisa realmente corta esse café no final de tarde, especialmente à noite, isso aí não tem como dar certo. Nicotina também, obviamente, é um estimulante, então quem tem hábito de fumar até perto de dormir, isso impacta o seu sono. Às vezes você acaba se acostumando com isso e dormindo, mas se você evitar fazer isso antes da cama, você vai perceber bem rápido a diferença. Outra coisa que faz muito mal para dormir e as pessoas não reparam nisso porque acham o contrário é o álcool, né? E a bebida a gente acha que a bebida puta legal, toma um vinhozinho ali antes de dormir, fico relaxado e pego no sono gostoso. Tem muita gente que faz isso, toma uma dosezinha de algum destilado, e tal. E o que acontece? O álcool realmente ele relaxa você, né? Porque ele libera o ácido gama-aminobutírico, que é o famoso GABA, né? Esse hormônio ele é responsável, essa substância é responsável por aquela sensação de sedação que você tem com a bebida, né? Que você relaxa, você começa a ficar mais aberto para falar com as pessoas e tal. Esse é o GABA, é a ação do GABA. E aí, realmente, isso causa um relaxamento ali momentâneo, só que depois que isso pode até te ajudar, né, a induzir o sono, só que logo depois que você pega no sono, o álcool começa a jogar contra o seu sono, né? Por quê? Porque primeiro ele altera a sua frequência cardíaca, né? Então teu coração começa a bater mais rápido ali, e aí você tem um impacto direto no sono restaurador de cara. E aí também com isso você começa a ter micro despertares durante a noite, né? Aí o seu corpo começa, depois de 2 horas ali, tentar eliminar esse álcool, que é visto como uma toxina, né? E aí, com isso, o seu corpo começa a trabalhar numa hora que não é que ele está trabalhando. Então, eu percebo quando eu bebo que eu acordo, eu fico acordando muito mais facilmente assim, e acordo mal no outro dia lá. E isso é um dos componentes da ressaca, né? Não é só assim, é que você não dormiu bem, né? Isso conta muito. Então, como você tem que ficar jogando fora essas toxinas aí, o seu corpo precisa trabalhar demais e com isso você diminui a quantidade do sono REM. E esse papel do álcool como disruptor do sono REM é o que, por exemplo, causa aquele efeito chamado delirium tremens, né, nos alcoólatras. Então, quem bebe de forma constante fica com um débito muito grande de REM, né? Quem é viciado em álcool ou bebe muito toda noite para dormir. E aí você acaba gerando uma pressão, o seu corpo fica querendo ter sono REM, né? Eu preciso trabalhar minhas memórias, eu preciso lidar com isso tudo que seu corpo lida durante o sono REM. Né? E aí, então, com o tempo, como você não tem sono REM, por causa da bebida, você começa a ter episódios de sonho, literalmente, quando você está acordado. Né? Então, você tem alucinações e é um quadro realmente que aí se torna crônico e que aí você precisa de tratamento médico mesmo. Então, se você quer dormir bem, simplesmente não beba, meu amigo e minha amiga, de 3 a 4 horas antes da cama. Né? Eu tento me policiar para fazer isso. Se eu durmo, às vezes, 2 horas se eu bebo, às vezes, 2 horas antes da cama, eu já sinto diferença. Então, isso realmente faz diferença. E aí também, assim, enquanto você estiver bebendo, você já sabe, né? Você provavelmente já bebe água enquanto você bebe, então faz isso porque ajuda o corpo a processar esse álcool. Né? E também uma outra dica é evitar bebidas gaseificadas, né? Como espumantes, que além de terem álcool, de conterem álcool, eles também promovem um inchaço, algum desconforto ali que também pode prejudicar o seu sono. Tá bom?
Bom, agora nós vamos falar sobre um outro tema que as pessoas também têm muita curiosidade a respeito e há pouca informação e por isso mesmo o tema também é um pouco controverso, que são os suplementos. Antes de falar de uma perspectiva de suplementação para como auxiliar do sono, eu queria falar sobre medicamentos, até também para distinguir um pouco uma coisa da outra. A gente tem aí séries de medicamentos clássicas, né, que foram adotadas ao longo de décadas por diferentes áreas da clínica médica para induzir estados de sono ou auxiliar quem tinha problemas com sono, né? Então nós temos aí não benzodiazepínicos como o Zolpidem, que é conhecido pelo nome comercial Ambien. Temos tranquilizantes como amplicitil, torazine, clorpromazina e a ketamina. Esses medicamentos têm sido alvo de crítica crescente nos últimos anos, né, e por conta disso o papel deles nas melhores práticas clínicas está diminuindo drasticamente, né? Inclusive o Dr. Matthew Walker, que é um professor de Berkeley e autor de um livro chamado Why We Sleep, Por que Nós Dormimos, ele tem uma frase importante que diz que sedação não é sono, né? Então quando a gente está dependente desses remédios, né, do frontal e outros, a gente está induzindo um estado de sedação para dormir, mas esse estado não, a longo prazo, ele não significa a mesma coisa que o sono, né? Então, obviamente que em alguns casos extremos, como quando você está, sei lá, passando por um trauma muito grande, né, ou está em crise de ansiedade, ou outras coisas do tipo, quadros crônicos de falta de sono, algum problema neurológico e tal, esses remédios podem vir a ser adotados, mas eles não devem se tornar um hábito, né? Então, por quê? Né? Porque eles aumentam sensivelmente o risco de mortalidade, né, desenvolvimento de câncer, prejudicam sua memória e outros tipos de problema aí. Por isso que no ano de 2016, o American College of Physicians, uma importante instituição médica dos Estados Unidos, fez uma recomendação histórica, né? Eles, pela primeira vez, disseram com todas as letras que os remédios para dormir deveriam deixar de ser receitados para insônia, né? E o tratamento prioritário, principal, passaria a ser a terapia cognitiva, terapias cognitivas, né? Então, eles mudaram a lógica, dizendo assim, olha, medicamento para dormir só em último caso, e as perspectivas têm que levar em conta terapias como, enfim, terapia psicológica ou com meditação e outros tipos de práticas que não envolvam a entrada de um químico poderoso sedativo no seu corpo, né? Então, e também tem outras questões, né, que tem um efeito rebote, enfim, é uma cascata de problemas que esses remédios podem causar. Uma exceção que é interessante, que tem sido estudada nos últimos anos aí, que eu vi numa pesquisa recente, é que tem um remédio chamado Prazosina Minipress, que ele é usado para transtorno do estresse pós-traumático, né? Esse remédio foi desenvolvido originalmente para hipertensão, mas ele teve um efeito interessante na supressão de pesadelos de pessoas tratadas com PTSD. Então, o que acontece é que esse remédio diminui o estresse, né, da pessoa e permite então que que a pessoa num trauma muito agudo, ela entre em estado REM, né, ela recupere sono REM para poder voltar a processar as memórias, né? Então é um uso bem específico e para pacientes graves, né, veteranos de guerra, vítimas de crimes violentos e outros, mas uma descoberta interessante, recente, bem recente. Bom, então falando sobre suplementos, né? Suplementação, por que é controverso? Em primeiro lugar, porque suplemento é uma coisa muito pessoal, né? Cada pessoa tem uma necessidade, e aí você, para entender a sua necessidade, é necessário fazer alguns exames, né? Entender a sua alimentação, e é bem legal você aprofundar nesse sentido para adotar uma perspectiva mais adequada para o seu caso pessoal. E se você quiser se consultar com alguém, eu recomendo muito a minha amiga Luana Landeiro, que está lá na LDNA Clinic, né, que ela pode atender o seu caso específico aí, e ela inclusive foi nossa entrevistada no programa de número 3, não sei se é 3 ou 4, um dos dois.
Mas bom, tirando isso, tirando o caso específico, existem níveis médios e seguros de alguns suplementos que podem ajudar mais ou menos todo mundo aí. Então, eu tomo alguns que me ajudam, né? Então, por exemplo, eu vou falar alguns aqui, né? Eu tomo magnésio todo dia, né? Um suplemento de magnésio. A gente tem aí vários alimentos que são ricos em magnésio, né? Então, castanhas, abacate, salmão, atum selvagem, vegetais em folha. Mas dificilmente a gente chega numa quantidade diária otimizada por vários motivos aí, né? Um deles sendo os agrotóxicos que tem nos alimentos, como a gente já falou no programa e também na nossa rede social, no Instagram. Os alimentos com agrotóxicos têm dose bem menor de magnésio, de alguns minerais e de antioxidantes também. Então, por conta disso, o magnésio pode ser uma estratégia segura, né, de se tomar e que pode ajudar porque ele tem efeitos neuroprotetores, né, muito bacanas. Eu tomo aí de 350 a 500 gramas por dia de malato e bisglicinato de magnésio, que são duas formas eficientes de absorção. A quantidade para cada um vai variar, claro, mas aí dá para tomar com segurança até 1.500 miligramas por dia. Não estou recomendando que você faça isso, aliás, eu não estou recomendando nada, só apenas divulgando informações. Mas essa quantidade é onde as pessoas conseguem tomar com segurança. A partir daí, o que pode acontecer? Você ter problema com a descarga. Basicamente é isso, não tem muitos efeitos colaterais além desse. Além do dimalato, também tem o citrato, o glicinato, o taurato e o aspartato de magnésio, que são formas eficientes de consumo. Só o carbonato de magnésio, o óxido de magnésio e o sulfato de magnésio que são menos eficientes, então é bom você evitar. Dá uma olhadinha lá na hora de comprar o teu suplemento, tá? Outro que é bem controverso e esse é um assunto especial para a gente tratar aqui, que é a nossa querida melatonina. A melatonina é o suplemento produzido pelo seu cérebro para induzir o sono, como a gente falou lá atrás. E aí, há alguns anos ele vem sendo sintetizado, uma forma bioidêntica, né? Que não é, ou seja, que quer dizer, não é extraído melatonina do seu cérebro para fazer o remédio, mas é produzido quimicamente em laboratório a mesma molécula, né? Então, suplementar com esse mesmo hormônio tem se tornado um hábito popular nos últimos anos. E a melatonina é vendida sem receita médica em farmácias de manipulação no exterior e de manipulação em farmácias comuns também, às vezes até em mercados, né? Infelizmente no Brasil, infelizmente para mim, eu julgo, né? Eu vou explicar por quê, mas no Brasil ela só pode ser comprada com receita médica. E aí você, né, e também não existe formas industrializadas à venda no balcão da farmácia. Eu pessoalmente acho, não concordo muito com isso. Eu acho que a melatonina se mostrou uma substância segura, né? Inclusive os médicos eles receitam para o paciente entre 3 e 5 miligramas por dia, mas já há alguns especialistas no mundo tomando até 200 miligramas por dia por conta de outros efeitos positivos da melatonina, que é um antioxidante, né, e um anti-inflamatório também. E essas pessoas não têm tido problema, assim, porque a melatonina ela não é exatamente um sedativo nem um hipnótico, ela não te induz um estado de sono pesado. O que ela faz, pelo contrário, é regular seus ciclos circadianos e ultradianos. Ela ajuda a sincronizar o seu reloginho biológico melhor. Então eu acho um efeito bem interessante, né? E eu acho que realmente nós somos adultos e eu acredito numa perspectiva de responsabilidade e informação. Então, dados esses dois pontos, eu acho que as pessoas deveriam ter a possibilidade de escolher poder consumir determinados produtos, né? E a melatonina se mostrou algo seguro, né? E aí também tem uma outra questão que é bastante interessante da melatonina, que foi descoberta recentemente, né, muito interessante, que ela provavelmente é
um ótimo coadjuvante no tratamento da Covid, né? Tem um estudo publicado em junho, né, por pesquisadores chineses, né, publicado na revista Life Sciences, mostrou que essas propriedades anti-inflamatórias e antioxidativas da melatonina auxiliaram no tratamento intensivo de pacientes, né, que estavam internados em UTIs, e aí fazendo vários efeitos como reduzir a permeabilidade dos vasos sanguíneos, reduzir a ansiedade e também como sedativo e melhora da qualidade do sono, né? Como a gente já falou aqui, o sono restaurador ele é super importante para cura de doenças. Então, juntando esse quadro todo, a melatonina foi um ótimo coadjuvante. Mostrou-se ali que quando pessoas tratadas com e sem, pacientes intensivos com e sem, tiveram respostas bem diferentes na superação da Covid. Então, algumas pessoas falam que, putz, eu tomo melatonina não me dá nada, né? Realmente tem uma questão de biodisponibilidade dos suplementos, né? Ou seja, o que é isso? É a capacidade de absorção, de liberação da substância no seu organismo e de metabolização e de absorção, né? Então, a melatonina ela varia aí tem uma variação alta, né, entre 30% e 80%, ou seja, você pode às vezes absorver só 30%, às vezes absorver até 80%, né, e aí também depende muito do tipo de medicamento que você está tomando e da sua condição, né, então ela pode ter mais ou menos efeito, mas ela tem efeito, né, e ela é um coadjuvante bem interessante que eu gosto de adotar para o meu dia a dia, assim. Eu tomava 3 miligramas por noite, agora eu tomo 5 a 10, né? Então é algo que eu pretendo levar para a minha vida aí. Bom, gente, é isso. Tinha outras coisas para a gente falar aqui. A gente falou sobre luz, sobre celular, já falamos tudo isso também. Tem um outro aplicativo também que chama-se Sonic Sleep, que é uma perspectiva, uma universidade de pesquisador de, acho que Pittsburgh, não me lembro, desculpe, minha memória falhou, não anotei aqui nas minhas notas, mas ele também é um cara que procura estabelecer uma relação entre som e sono, e tem existe uma hipótese dele de que alguns tipos de som, de pink noise que ele chama, que é uma forma de white noise diferente lá, podem ajudar a induzir mais sono profundo e mais sono REM. Né? Isso ainda é algo preliminar, um pouco, algumas pessoas discordam muito dessa perspectiva, mas é um aplicativo legal, eu já usei uma vez e fica um sonzinho lá à noite lá para você dormir, e eu não usei tanto tempo assim, mas de repente pode ser uma estratégia bacana para testar aí, tá? Bom, gente, e é isso. Espero que vocês tenham aproveitado e se tiverem alguma dúvida, comentário, ou também quiserem dividir com a gente assim, estratégias para o sono, falar, putz, eu gosto muito disso, tem algo que eu esqueci de falar aqui, ou então alguma bobagem que eu falei, tá disposto aí para colocar, o espaço está aberto para colocar a boca no trombone lá nas nossas redes sociais, ou então você pode mandar recado direto pelo Spotify, ou pelo Anchor, ou YouTube, onde você achar a gente aí. Tá bom? O que importa é que você nos ache e que nós nos encontremos e possamos seguir juntos aí nessa caminhada de viver melhor, viver agora, vive agora. Um abraço. A Rádio Vive Agora foi criada e apresentada por Matheus Potomati e Dom L. A direção de arte é minha, Marina Tavares. A edição de áudio e trilha sonora é do DJ Roger. E a produção de áudio e de luz é do Gustavo Potomati. O programa tem caráter exclusivamente informativo, e as afirmações feitas aqui não constituem a prática de medicina ou de qualquer outra disciplina da saúde. Recomendamos cautela com o uso de informações e produtos divulgados aqui, e não nos responsabilizamos por eventuais efeitos adversos decorridos dos mesmos. As opiniões expressas pelos convidados são de sua responsabilidade exclusiva, e nós não advogamos ou garantimos suas qualificações ou credibilidade. O programa pode conter apoios pagos por anúncios de produtos e serviços. As pessoas presentes nesse programa podem ter interesse financeiro direto ou indireto em produtos citados aqui. Se você acredita que possui algum problema de saúde, consulte um profissional especializado.